A paz do Senhor, Deus abençoe a todos os inscritos do meu canal, Deus abençoe a todos que me acompanham, que comentam nos meus vídeos. Eu amo vocês e eu amo compartilhar os conhecimentos da palavra de Deus com vocês. E hoje o tema é por que Deus confia dinheiro a uns e a outros não, né? Muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando a Deus por que o dinheiro nunca fica nas suas mãos. Por que tudo que entra sai? Por que as oportunidades parecem surgir para outras pessoas e nunca para elas? Elas oram, elas jejuam, elas até frequentam os cultos corretamente, dizem crer em prosperidade, mas vivem sempre no limite do aperto. No aperto e até na escassez às vezes. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que ecoa nos corações é silenciosa, mas profunda. Se Deus é justo, por que Ele confia dinheiro a uns e não o confia a outros? E a resposta não está na sorte, nem está em favoritismo divino, também não está na sua origem familiar, também não está no seu nível de estudo. A resposta está na Bíblia. Sim, a palavra de Deus é a fonte de todo conhecimento. E a Bíblia é mais confrontadora do que muitos gostariam de admitir. A Escritura deixa claro que Deus não distribui recursos de forma aleatória. Não. Ele confia, e confiança na linguagem da Bíblia nunca é algo emocional, é algo governamental. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele não diz que o Senhor repartiu o dinheiro igualmente entre os servos, mas a cada um deu segundo a sua capacidade. Olha a chave aí. Isso revela um princípio eterno. Deus não entrega recursos a quem deseja apenas, mas Ele entrega recursos a quem suporta. Dinheiro, na perspectiva do reino, não é bênção emocional, mas é uma ferramenta para governo. E Deus jamais coloca ferramentas poderosas nas mãos de quem ainda não tem o governo em si mesmo. Dinheiro é poder. Quem detém as maiores riquezas governa o mundo, as elites globais. O problema é que muitas pessoas querem o dinheiro, mas rejeitam o processo que forma a estrutura interior necessário para sustentar ter dinheiro. Querem a provisão, mas não querem a responsabilidade de administrar. Querem a abundância, mas não querem prestação de contas. Sim, tem que haver prestação de contas. Querem as colheitas, mas desprezam os princípios de uma safra, de uma plantação. E Deus observa se você honra seus compromissos financeiros, se você é fiel no pouco, se você administra bem o que já passa pelas suas mãos, mesmo que seja pouco. Porque, biblicamente, pouco mal administrado desqualifica alguém para ter muito. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Isso significa que escassez não é ausência de ter oportunidades, mas muitas vezes é um diagnóstico espiritual. Deus permite sim o pouco, não para nos punir, mas para nos revelar. Revelar a nossa prioridade, revelar o nosso caráter, revelar a nossa fidelidade e a nossa visão de propósito. E há pessoas que mesmo com pouco vivem endividadas, porque não respeitam limites. Outras com pouco conseguem até guardar, honrar, repartir, planejar. E Deus vê isso.
O céu observa isso, o céu responde a isso. Outro fator decisivo é a relação da pessoa com o dinheiro. Jesus foi direto quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará a um ou desprezará o outro. Ele não disse que o dinheiro era mau, mas que o amor ao dinheiro é uma escravidão, concorrente ao senhorio de Deus. Há pessoas que não recebem mais porque, se recebessem, se perderiam. O dinheiro se tornaria um ídolo, uma muleta emocional, uma falsa segurança. E Deus, como Pai, não entrega algo que destrói os seus filhos amados. Às vezes, a escassez é somente uma proteção, não é uma rejeição. E também existe o princípio da obediência. A prosperidade bíblica não nasce do desejo, nasce do alinhamento. Em Deuteronômio deixa claro que as bênçãos financeiras seguem a obediência à voz do Senhor. Isso inclui decisões éticas, formas de ganhar dinheiro, integridade, justiça, rejeição de ganhos ilícitos. Há pessoas pedindo prosperidade enquanto mantêm práticas que Deus não aprova, que Ele reprova. Negócios desonestos, sonegação de impostos, mentiras, explorações, falta da palavra. Deus não financia estruturas que contradizem o caráter de Deus. Ele não unge métodos errados, mesmo que o objetivo pareça ser bom. E outro ponto essencial é o entendimento do propósito. Sim, essa palavra tem propósito. Deus confia recursos a quem entende que o dinheiro não é o fim, mas é o meio. É um meio para quê? Para cumprir o seu propósito. Abraão foi extremamente rico, mas o dinheiro não era o centro da sua vida. Era apenas uma ferramenta para cumprir o seu chamado. José administrou riquezas do Egito inteiro, porque tinha uma mentalidade de governo e não de consumismo. E Salomão? Salomão recebeu riquezas porque pediu sabedoria primeiro. E quando o dinheiro encontra alguém que entende o seu propósito, ele flui. Quando encontra alguém que só quer status, controle, poder e comparação, ele trava. E há ainda o princípio da generosidade. Sim, a Bíblia afirma que quem retém mais do que é justo acaba empobrecendo. E quem reparte se torna mais próspero ainda. Isso não é um misticismo, é um governo espiritual. Deus confia mais dinheiro a quem não o fecha em si mesmo. Quem vive apenas para acumular demonstra que não entendeu o fluxo do reino. Tudo o que para apodrece. E tudo o que flui multiplica. A sua mão fechada nunca se enche porque não circula. Outro fator, por muitos ignorado, é a mentalidade. Sim, há pessoas que pensam exatamente como escravos, mesmo sendo filhos. Reclamam dos patrões, desprezam autoridades, não honram os processos, não se submetem ao aprendizado. E a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo. Deus não entrega herança a quem ainda pensa como pequeno, como criança, e age com imaturidade. Ele age emocionalmente às correções. A prosperidade exige mente renovada, exige disciplina,
exige visão de longo prazo e capacidade de dizer não ao agora para construir um depois. E também existe o tempo de Deus. Sim, há pessoas que estão sendo preparadas ainda, não negadas. Deus trabalha em camadas. Primeiro forma o interior, depois ele libera o exterior. Primeiro trata o orgulho, a ansiedade, as comparações e depois ele libera os recursos. Muitos quebram quando recebem antes do tempo. A pressa humana destrói o que o processo divino construiria com segurança. Quando Deus confia dinheiro, Ele confia junto a você a paz, o equilíbrio e o propósito. E o que vem fora de tempo gera peso, gera medo e gera perdas. E por fim, no final, é preciso entender que Deus não confia dinheiro a quem não o reconhece como a fonte de todo o dinheiro. Há pessoas que dizem, eu conquistei, eu mereço, foi por minha força. E a Bíblia diz que é Deus quem dá a força para adquirir riquezas. Quando alguém se torna autossuficiente, ele corta o fluxo espiritual. Deus não divide a sua glória. Ele confia recursos a quem sabe que tudo vem dele e volta para ele. Então, a pergunta não deve ser por que Deus confia dinheiro a uns e outros não, mas quem está se tornando digno dessa confiança de Deus. Porque no reino, prosperidade não é prêmio. No reino, prosperidade é responsabilidade. Não é sobre quanto você quer receber, mas sobre quem você está se tornando enquanto você espera. Deus não busca ricos, Ele forma mordomos. E quando encontra um coração alinhado com a mordomia que Ele exige, uma mente governada e mãos fiéis, Ele não hesita em confiar riquezas para essa pessoa. Eu amei essa mensagem, amei transmitir essa palavra. Eu tenho aprendido muito e tenho repassado muito esses conhecimentos. Isso tem me edificado e me feito crescer muito. E eu agradeço a você por ter assistido até o final, tá? Eu respondo os comentários na medida do possível e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, porque é dele e é para ele e ele é a fonte do conhecimento, ele é a fonte da palavra, ele é a fonte da riqueza. Então confie nele, receba dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.